a gente vai contar a história emocionante, uma história dramática, a mais dramática da humanidade, o Holocausto. Foi quando o governo nazista de Adolf Hitler perseguiu os judeus e mandou matar milhares de pessoas nos campos de concentração da Alemanha. E a Mayara Correia descobriu uma sobrevivente desse período terrível da história do mundo em Sorocaba, inclusive. Tem uma reportagem sua hoje, destaque no portal G1. Mayara, detalhes pra gente. Oi, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando Tem Notícias. Pois é, eu conheci a dona Raíssa Prelípico, de 79 anos, porque ela mora na rua que eu morava. Na verdade, minha família já conhece ela faz tempo e uma vez ela comentou que passou muita dificuldade, que nasceu na Rússia e isso ficou na minha cabeça. Agora eu tive a oportunidade de contar essa história. Além de conversar com a dona Raíssa, eu falei também com uma pesquisadora da USP, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que já publicou vários livros sobre o assunto e contou que logo depois da Segunda Guerra Mundial, cerca de 2.000 sobreviventes vieram morar no Brasil e apenas 350 continuam vivos. Eu e a Sandra Fonseca fomos conhecer a história da dona Raíssa de perto. Então hoje, que é o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto, a gente confere a reportagem. Era ainda jovem demais para saber que a memória do coração elimina as más lembranças e enaltece as boas. E que graças a esse sacrifício conseguimos suportar o passado. Gabriel Garcia Marques. As lembranças hoje vêm dessa casa de esquina, do número 80, da rua Vitor Gomes Correia. De um bairro tranquilo, pacato de Sorocaba. É aqui que mora uma guerreira, sobrevivente de um dos capítulos mais cruéis e tristes da história da humanidade. A russa Raíssa Prelípico viveu o Holocausto, a matança de mais de 6 milhões de judeus e civis, comandada pelo governo nazista de Adolf Hitler. A infância dos 2 aos 7 anos de idade foi perdida em meio a bombardeios, fuzilamentos, as mortes da Segunda Guerra Mundial. Naquele dia de 1940, início da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na casa dos seus avós? Olha, nós estávamos lá com a família, com a minha avó, com a minha mãe. O meu pai já tinha ido para a guerra, em 39. Nós estávamos lá todos, de repente apareceram soldados alemães, apareceram pegando tudo que podia, destruindo tudo, chutando, e queriam mais coisas. E minha avó parou na parede e falou, não tem mais nada. E um soldado alemão, cortou um botão da minha avó, da camisa. E ela tinha guardado uma moeda de ouro lá. Tinha 3 moedas de ouro. Ela fez botão, a única coisa que ela queria que sobrasse, para poder sobreviver. E quando ele descobriu, ele fuzilou minha avó e meu avô na nossa frente. Só restou àquela família destruída seguir a ordem dos soldados. Judeus e civis da Rússia foram retirados das casas. A família da dona Raíssa também. De trem, eles foram buscar abrigo. Nós fomos andando de cidade em país de país, assim, até chegar na Alemanha. Na Alemanha nós fomos parar no campo de concentração. E ali nós chegando, numa noite, puseram nós num salão, jogaram o inseticida em cima de nós, todos. Tiraram todas as roupas, jogaram inseticida. Depois foram na outra sala, jogaram água fria e jogaram umas roupas que eram dos judeus que morreram, deram para nós vestir e puseram nós dentro dos barracos lá. Levantava de manhã, eles davam uma cumbuquinha, pegava a fila, dava água morna com alpiste. Ou era casca de alpiste. É que isso aí para entupir a gente. Do campo de concentração, a menina Raíssa viu a morte de milhares de judeus. Como que esses judeus morriam dias e noites? Então, quando chegava de noite, eles vinham com o trator e abriam as valas, de ponta a ponta. E no outro dia, de madrugada, chegava trem. Judeus, eles abriam o Bolshevik. Entravam os judeus, tudo em fila, crianças, tudo, velhos e tudo com a cabeça para baixo, e encostavam no muro, todos
todos. Aí chegava o soldado, fuzilava todos, fuzilava assim, só ia caindo dentro das valas, ia caindo. E o trator de lá já começava a fechar com terra tudo, porque não cabia tantos mortos. Muita matança, muito. Matavam como se fossem os bichos, assim que eles matavam. Passava, se ele cismava e atirava. A vida no campo de concentração durou um mês. Lá fora, uma Alemanha destruída. Mas a família da dona Raíssa conseguiu sobreviver. Talvez por um milagre. Não morremos porque não eram judeus. Aí libertaram nós. Que minha família, minha mãe e mais algumas famílias. Da Alemanha, a família buscou refúgio na Áustria. Um porão. Foi o lugar onde a mãe da dona Raíssa encontrou abrigo para ela e as duas filhas. A mãe foi trabalhar cortando lenha numa padaria para tentar um mínimo para sobreviver na fria Áustria. E o pagamento dela era um pedaço de pão preto, molhado com um pouco de açúcar em cima. E se ela comia, não trazia para nós. E se ela trazia, ela não comia porque ela estava muito fraca, já estava muito debilitada. Do pão, a farinha pura. Esse era o alimento da família. Mas a farinha a mãe trazia escondida, até ser descoberta pelo patrão. E como pena, quase foi morta. Pegou, bateu a cabeça dela tanto na parede, tanto, que ela ficou com hematomas na cabeça, no rosto, que no outro dia ela era irreconhecível, de inchada. Do rosto inchado, os olhos, tudo, de tanta batida. Aí ela deitou no chão, que não conseguia levantar. E nós duas, eu e minha irmã, de joelhos, ajoelhada, olhando ela. Nós não chorava, porque não sabia o que era, não tinha sentimento. Nós éramos dois bichos, e vendo minha mãe daquele jeito. E nessa noite, Deus olhou por nós. Ai, perdoa, me desculpa, eu não aguento. Mas naquela noite, alguém bateu na porta. Eram soldados alemães. E entre eles estava o pai de Raíssa, que havia ido para a guerra. E ela acreditava que já estaria morto. Levou a mãe e as duas filhas para um lugar seguro. Certo dia, os russos voltaram com a missão de levar os refugiados. A mando do ditador da Rússia, Joseph Stalin. Era a véspera de Páscoa. Ninguém queria voltar ao cenário vivido no Holocausto. O canto era a forma de pedir para ficar. Христос воскрес из смерти, смерти, смерть поправ. Quer dizer, Jesus ressuscitou da morte. Milhares de civis russos refugiados morreram nesse dia. E novamente a família da dona Raíssa sobreviveu. Era a chance de nascer pela segunda vez. O que aconteceu a partir daí? A vinda para o Brasil. O país precisava de gente para trabalhar. Aqui, a paz reinou para a família Prelípico. Aqui, dona Raíssa passou a adolescência. Casou, teve filhos, netos, bisnetos. E finalmente veio parar na casa de número 80, da rua Vitor Gomes Correia, em Sorocaba. E o que o Brasil representa para a senhora nessa sua superação de vida? Aqui tem tudo. É um povo maravilhoso. Um povo hospitaleiro, alegre. Em uma palavra, quem foi Adolf Hitler? Foi um sanguinário. Porque lá ele matou muita gente. Ele bebeu muita sangue de pessoas. Muito. Como que a senhora define, em poucas palavras, esse holocausto? Holocausto é um inferno. É um inferno vivo. Eu acho que é pior do que inferno. Porque lá é só morte. Lá eu entrava para morrer. Mas o passado, para ela, não tem mais força. Hoje, Raíssa Prelípico é vida. Eu acho que eu me libertei, porque hoje eu sou feliz. Com tudo que eu passei, eu sou feliz. Christos воскрес из мертвых, смертью смерть попрос, и вас дарове себе. Christos воскрес из смерти, смерти смерть попал, исто дорожего дорогу. Que história.
história. Obrigado, dona Raíssa, emocionante, né, Tiago? por compartilhar essa história com a gente. Mayara, parabéns pela reportagem para você, para a Sandra Fonseca, para o Iter também, para a Patrícia Vergara, que ajudou na produção. Demais. Obrigada, Tiago. E como eu falei antes da reportagem, eu conversei com uma professora da USP, né? A Maria Luísa Tucci Carneiro, e ela coordena um projeto inédito que se chama Vozes do Holocausto. 10 pesquisadores começaram a colher depoimentos de sobreviventes. Então, parte desse material já está na internet. Tem documentos, vídeos e fotos, e no G1 a gente separou o link para que todo mundo possa conhecer um pouco mais dessa história. E tem detalhes também importantes que a dona Raíssa contou para você nessa sua reportagem, né, Mayara? Isso, né, Tiago? Na verdade, ela contou que o pai dela biológico, na verdade, ele foi para a guerra em 39, eles ainda estavam na Rússia e nunca mais a família teve informações sobre ele, né? Como ele estava, se ele tinha morrido. Então, na verdade, foi esse soldado que a Sandra contou na reportagem que assumiu a família e depois veio para o Brasil para deixar todo mundo bem. De novo, obrigado, Mayara. Parabéns para todos os envolvidos. Lembrando a edição de imagens do Wilson Ogawa. Valeu, obrigado, Mayara.